Se o Leãozinho está tomando seu chá, é porque começou o melhor programa da Premier League aqui no Varane Esporte. Começou a festa do chá comigo, Vargas, e com ele, Leonardo Lopes. E hoje, semana passada não tivemos programa, né, por conta da data FIFA, mas hoje o programa está recheado de muita informação, muito futebol lá do país da rainha. Leonardo, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos, hein, cara? Chegamos aí. Quanto tempo? Tá tudo bem? Saudade da gente? Chegamos, né, Vargas? Finalmente estamos de volta, depois de uma semana de ato aí. Eu particularmente gosto, sou fã da data FIFA, Vargas nem tanto, mas é indiscutível que é ruim ficar sem a Premier League, é ruim ficar sem os jogos desta liga maravilhosa. Então, estamos de volta. Fala, Vargas, como é que você tá? Nossa audiência. Então, bora lá que essa oitava rodada tá cheia de assunto, como sempre é a Premier League. Muito bem. Eu estou muito bem, mas eu quero saber como você está. Você que está nos assistindo aí, já deixa a curtidinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Falta muito, mas muito pouco para a gente conseguir a meta de 2.000 inscritos. Leonardo, será que a gente consegue bater essa meta até o finalzinho de 2025? Lembrando que faltam menos de 2 meses para acabar o ano, hein? Será que a gente consegue? Cara, eu acho que nada mais do que justo, né? A gente está cheio de novidades aqui, cheio de programa no YouTube, tem a Festa do Chá. Ontem completamos 50 episódios de segunda. O Variando Modalidades está aí voltando daqui a pouquinho a todo vapor. Então, cheio de programas aí. Eu acho que o mínimo é a gente conseguir esses 2.000 inscritos aí, que vai nos ajudar bastante. É o mínimo, né? E quem fez o mínimo e não conseguiu vencer a partida foi o Liverpool, hein, Leonardo? A gente já vem aqui falando sobre o Liverpool, que consegue ganhar as partidas, mas daquele jeito que, né? É bola alçada no último lance, é o bate-rebate, é tirando o gol da cartola, mas não deu certo e perdeu para um grande rival, né? No maior clássico da Inglaterra. Liverpool 1, Manchester United 2. E também vínhamos falando aqui, programa a programa, que o Manchester United não está vivendo numa melhor fase. O relacionamento de Rubem Amorim e o time parecia que não estava dando liga. Aí eu lhe pergunto, Leonardo, análise do jogo, né? E se essa vitória aí fez o relacionamento entre os dois reacender aquela chama, sabe? Quando não tá indo nada bem, mas reacende aquela chama, porque o jogo, né? Para quem viu, sabe que o Liverpool foi um jogo truncado ali. O Liverpool tomou as ações ofensivas durante a partida porque estava jogando em casa. Mas quem saiu quem saiu com o placar inicial ali foi o Manchester United com 2 minutos de jogo, né? O Mbeumo ali, gosto muito desse jogador, cara. É a minha cartinha do FIFA preferida hoje. Aí com 2 minutos já tendo 1-0, muda totalmente o estilo do jogo. O Liverpool já entra mais pressionado ainda, né? Conseguiu um empate ali com o Gakpo aos 78 minutos, mas Harry Maguire aos 84 de cabeça colocou o United na frente e ali ficou. Então, sua análise do jogo, como que você vê depois dessa vitória United, esse relacionamento ali entre Rubem Amorim e o time, e o que falar desse Liverpool aí, que, né, elenco tem, né, bons nomes tem. É culpa do técnico, é a displicência dos jogadores ali. O que é que acontece com esse Liverpool aí? Cara, acho que quando a gente fala de United Liverpool United, a gente não fala só de um jogo, a gente fala do maior clássico da Inglaterra, da maior rivalidade da Inglaterra, então é sempre cheia de elementos. E não seria diferente aqui, a gente via um Liverpool chegando no favorito, mas não é um Liverpool que era favorito porque ele encantava, era um Liverpool favorito porque ele tem mais time e porque o Manchester United também não empolga, né? Só que quando a bola rola, tudo isso vai para o espaço, assim, com 2 minutos de jogo, o Mbeumo ele vai lá e faz 1-0 num bom passe do Diallo ali, achando o atacante camaronês. E isso muda completamente ali as características da partida. O United faz esse gol e eu até acho que eles já dariam a bola para o Liverpool, mas aí eles vão realmente para essa estratégia. Eles dão a bola para o Liverpool, se concentram ali em uma defesa sólida que eles conseguem fazer, evidentemente apostando no contra-ataque que eles conseguiram em alguns momentos. O Rubem Amorim ele apostou num esquema diferente. No esquema não, o esquema é o mesmo, né? Mas ele numa característica diferente, tirando o Chesco e deixando um ataque muito mais móvel, colocando o Mason Mount ali, ele jogando com o Matheus Cunha e com o Mbeumo.
que para mim foram os dois grandes destaques do jogo, o Mbeumo e o Matheus Cunha. O Matheus fez uma partidaça, assim. A gente fala aqui no The Segunda, em vários programas, eu principalmente, o quanto eu não gosto de analisar o jogo só por números, só pelo as estatísticas. Porque o jogo do Matheus Cunha, para mim, foi muito bom. Para mim, talvez ele tenha sido o melhor em campo ontem. E não vai entrar na estatística. Não fez um gol, não deu um passe. Então, assim, fica um pouco... não dá para enxergar esse jogo só olhando... só essa atuação olhando só os números. Então, eu gosto muito de destacar a atuação em si, o que eu consigo ver do jogo. E, para mim, o Matheus Cunha foi muito bem. Assim como o Mbeumo. Mas o dele ainda tem o gol, né? Ele faz um bom jogo e ainda faz o gol. E logo no começo do jogo, que determina ali como é que foi o continuar da partida. A partir disso, o Liverpool tem mais a bola, consegue ali ter boas chances. Não dá para dizer que o Liverpool jogou mal. O Liverpool chega à sua quarta derrota seguida. Não acontecia isso desde 2014, lá com o Brendan Rodgers de treinador. Toda a era Klopp não teve 4 derrotas seguidas. Então, você vê um nível ali de preocupação muito grande. Perdeu para o Chelsea na última rodada, perdeu para o Galatasaray, já tinha perdido para o Crystal Palace e agora perde para o United. Para ligar o sinal de alerta, mas eu acho que, diferentemente dos outros jogos, ontem o Liverpool até fez um bom jogo. Muito por conta também do United chamar o Liverpool para o seu campo, mas eu achei que o Liverpool conseguiu encontrar soluções. Não acho que deva colocar tudo na culpa do azar. Não vencemos por falta de sorte. Não acho que seja isso. Acho que falta, sim, faltou um pouquinho de competência, assim como faltou também nos outros jogos. O Gakpo, ele coloca duas bolas na trave, tem outra que é um cruzamento, também, então são 3 bolas na trave durante o jogo. O Gakpo perde um gol sem goleiro, inacreditável, de cabeça, embaixo da trave ele perde o gol. O Liverpool poderia ter... Já estava nos últimos minutos ali, né? Sim, exatamente. O United tinha acabado de fazer o gol e o Gakpo perde, aquela chance. Até eu, não sei cabecear direito, faço ele gol, cara. O Salah também perdeu um gol na cara do Lemens ali, que ele chuta todo torto. Então, assim, o Liverpool teve oportunidade, sim, para não só empatar, como vencer o jogo. Mas não fez, e eu não acho que você deva colocar só na culpa do azar essa derrota, não. Acho que dá para colocar, sim, na conta do Arne Slot, que não vem conseguindo achar soluções para esse time, principalmente para conseguir achar soluções dentro do investimento que foi feito. As suas grandes estrelas, o Isaac também teve uma boa chance, é bom lembrar, o Lemens fez uma boa defesa. As suas grandes estrelas ainda não conseguiram desempenhar o que a torcida espera. Eu acho que isso é natural, mas a cobrança ela ia vir, porque o investimento foi muito alto. O Wirtz e o Ekitike, eles saem do banco, eu acho que eles entram bem no jogo, eles ajudam a dar um pouquinho mais de triangulação ali, juntamente com o Chiesa para o Liverpool, e é desta maneira que o Liverpool chega ao gol do Gakpo. Então, acho que tiveram ali oportunidades, o Liverpool até fez o jogo para vencer, mas não venceu, e é preocupante principalmente por conta da sua defesa, que aí é o principal motivo da derrota para mim. Mais uma vez, falhas individuais e do Konaté em específico. O Van Dijk também não fez um grande jogo, mas o Konaté mais uma vez falha no segundo gol. Também falar da genialidade do Bruno Fernandes, porque não é só do erro, né? Tem o demérito, mas também tem o mérito. Ele conseguia aquela bola de primeira ali na cabeça do Maguire, mas o Bruno, chovendo molhado, fala dele. Enquanto o Konaté, ele falha no lance mais uma vez, em mais um jogo importante, mais um lance decisivo, e o United faz o segundo gol ali com o Harry Maguire, que vira esse herói improvável ali no final do jogo, e dá uma vitória para o Manchester United, uma vitória muito importante. O United não vencia o Liverpool em Anfield há mais de 10 anos, a última tinha sido lá com o gol do Wayne Rooney. Então, é uma vitória muito grande de dois times que estão em momentos completamente diferentes na atualidade. O Liverpool campeão no passado, vivendo na crista da onda, o United passando por anos e anos de dificuldades, mas é clássico, é o maior clássico da Inglaterra, e quando a bola rola, tudo isso vai para o espaço. O United foi lá em Anfield e conseguiu calar a torcida do Liverpool e sair com 3 pontos. Muito bem. E com essa derrota aí, o Liverpool cai para a 4ª colocação na tabela. Está em terceiro ali, empatado com o Bournemouth, né? Mas na 4ª colocação, esporadicamente. Daqui a pouco vou passar a classificação, mas antes a gente vai passando pelos jogos aqui do Big Six, né? Quem também venceu na rodada foi outro Manchester, vencendo o Everton. Manchester City 2, Everton 0, e com 2 gols de Haaland. O destaque aqui, o Leonardo, vou até pegar aqui o jogo. O destaque aqui, na minha opinião, vai para um jogador do Everton, que é o Ndiaye. É Ndiaye, né? Camisa 10. Ndiaye. Cara,
o que ele jogou, não, rabiscou geral ali. O Beto, o atacante do Everton, perdeu umas 2, 3 chances ali também. Mas o que me incomoda mais é que o Manchester City não passa mais aquela segurança de antes. Sabe, é um time que muitas das vezes é um time muito aberto, que sofre muito nos contra-ataques. É muito exposto. E tomar a pressão, entre aspas, assim, que tomou do Everton, não é normal, na minha visão aqui, na visão acho que da maioria que acompanha o Manchester City também, né? Sempre o time do Guardiola, ele é um time que ataca muito, mas que não deixava essas brechas aí para o time adversário. Agora, parece que qualquer time que saiba o mínimo do futebol já consegue ocupar esses espaços que abrem na defesa do Manchester City e sempre vão com perigo no contra-ataque. Lógico, você lembra do jogo contra o Real Madrid, que para mim foi o jogo perfeito do Manchester City. Fez 4-0 no Real Madrid, que não deixou o Real Madrid jogar. Mas a partir dali parece que o time murchou, parece que é outro time. Lógico, saíram peças ali, mas o Rodri, que né, não voltou a ser o mesmo jogador que a gente espera que seja por conta das lesões aí. Mas o Manchester City venceu. E graças ali o Haaland, que tem faro de gol, né? Não é igual o Isaac aí do Liverpool, que pagou uma... Calma. Não, mas é verdade. Olha o tanto que gastou o Liverpool no Isaac, né? O Gyökeres, então, que a gente vai falar daqui a pouco. O que acontece? O Haaland não. O Haaland vai lá e te entrega gol. Já chegou a 11 gols em 8 jogos, né? O segundo lugar é o Semenyo, né? Semenyo com 6 gols. E em terceiro lugar na artilharia aqui do campeonato é o Igor Thiago do Brentford, tá com 5. Então, bem bacana a gente relembrar isso aí também. É mesmo hoje, né? Então, o City vence, já chega na segunda colocação com 16 pontos, são 8 partidas, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas aí, hein, Leonardo? O que falar desse City aí? Cara, eu concordo com você, assim, eu acho que é um City que sofre mais do que a gente está acostumado, mas é um City diferente, a gente fala muito aqui, que é um momento novo para o City e para o Guardiola. A gente vê isso desde a temporada passada e em diversos aspectos do jogo. A gente fala muito do jogo posicional do Guardiola, que muitos times aprenderam ali aparentemente a se defender, mas não é só isso, a gente vê muitas mudanças contra o Arsenal, a gente falou bem aqui, um Guardiola completamente retranqueiro, que deu a bola para o Arsenal, colocou o ônibus em frente ao gol, que não era o normal. Então, assim, vários aspectos a gente vê mudanças, mas eu tô conseguindo, mesmo assim, ver um começo de regularidade nesse City. Um City que joga e consegue potencializar muito o seu centroavante. Eu até queria ver, sem o Haaland, como é que vai ser isso, porque eu vejo o jogo do City muito em prol do Haaland atualmente. Com seus meio-campistas, jogando para ele, para botar a bola no pé dele e sabendo que ele vai fazer o gol. E tem sido assim, até porque o Haaland é o Haaland. São 22 jogos, 22 gols em 11 jogos oficiais nessa temporada, contando o Manchester City e a seleção da Noruega. É um negócio estrondoso, um negócio inacreditável. Mas se ele ficar bem até o final da temporada, ficar saudável, ótimo. Se não contar com ele em algum momento, eu tenho curiosidade como é que vai ser esse City. Se vai ter um sofrimento muito grande, porque me parece nesse momento que é um time que sabe jogar muito em prol do Haaland. Eu quero saber se esse time também consegue jogar sem o Haaland. Então, essa é uma questão para mim aqui. Mas sobre esse jogo, eu achei sim que o City sofreu um pouco, mas acho que fez um bom jogo. Eu gostei do que eu vi. O retorno do Cherki eu gostei. Mais um jogo bom do Reinders. Gostei muito do menino lateral Nico Reilly. Inclusive dando uma assistência para o Haaland, gostei muito do jogo, o passe para o gol de cabeça do Haaland é dele. Então, assim, acho que é um City que eu estou conseguindo começar a ver uma regularidadezinha ali, que é muito importante. Assim, a gente fala muito, se o City vai brigar por esse título, talvez não brigue, mas demonstra que não vai fazer uma temporada tão ruim como fez na temporada passada, até porque a gente já imaginava isso também. Times do Guardiola fazendo 2 temporadas daquele jeito é meio inimaginável. Mas vem mostrando uma regularidade melhor aí. Eu tô começando a gostar, tá começando a pegar a forma esse time, mas é aquilo, é uma forma em prol do Haaland. Eu quero ver se essa forma também funciona sem o Haaland. Vamos ver como que vai ser, né? Eu fico imaginando, Leonardo,
quando o Guardiola foi embora. Você vai perder toda essa magia aí, todo esse encanto que o Manchester City passou pra gente aí, né? Vai ser duro de assistir, hein? Vamos lá, então. Também, Vargas, eu citei alguns jogadores aqui. É bom falar também, bom jogo do Savinho, que é um cara que precisa retomar essa confiança. Muito bom jogo do Foden também, gostei muito do Foden. O Savinho, inclusive, deu outra assistência. Muito bom jogo do Foden. O Foden que a gente fala aqui direto, né? Viu um Foden brigando por bola de ouro um ano, aí no outro ano virou um jogador que nem entrava direito, e agora é bom ver ele retomando essa confiança. Então, algumas peças ali precisam voltar a funcionar para esse City também voltar a funcionar como um todo. Bom, já que a gente falou do segundo colocado, nada mais justo de falar do primeiro colocado, que também venceu na rodada, que foi o Arsenal. Venceram o Fulham fora de casa por 1-0 e foi um jogo muito mediano, na minha opinião, Leonardo. Gyökeres não fez gol. O que acontece? Eu vou criticar aqui, Leonardo, porque o tanto que pagaram os atacantes para eles não entregarem, aí é loucura. Como que o senhor vai defender agora? Quero que defenda o Arsenal de Gyökeres aí. Cara, eu acho que o Arsenal vem se mostrando o time mais preparado, o time mais pronto para a gente dar um destaque como favorito desse título. Foi um jogo perfeito? Não. Foi um jogo incrível do Arsenal? Não foi. Mais um, né? A gente falou aqui também, acho que na rodada passada, um Arsenal que não faz ali um jogo brilhante, mas vai lá e vence jogos importantes. Jogar contra o Fulham fora de casa é um jogo muito difícil. A gente tá falando aqui, não é um clássico, mas são dois times da mesma cidade, que tem ali uma certa rivalidade. Então, também, e jogar por si só na casa do Fulham já é difícil. Sendo o Arsenal é mais difícil ainda. Sendo um time de Londres, né, no caso. Então, uma vitória muito difícil, muito importante, que o torcedor tem que comemorar, sim. É um time que, depois do jogo do Liverpool ali, que parecia um confronto direto, e um Liverpool invicto naquele momento, 100% de aproveitamento, pareciam que seriam 3 pontos que faltariam muito no final do campeonato. Hoje em dia, o Arsenal está não só na liderança do campeonato, como 4 pontos à frente do Liverpool. Então, talvez não tenha feito tanta falta assim. Pode ser que faça, óbvio. Mas, nesse momento, o Arsenal já conseguiu recuperar essa diferença. É um time pronto, cara. Assim, um elenco muito forte, um elenco muito bom. Diferente do ano passado, o Arteta tem peças, consegue, se tiver um problema aqui, outra colar, colocar jogadores que supram esse problema. Então, assim, um jogo muito seguro, eu achei, do Arsenal. O Fulham teve ali suas chances, o Arsenal também teve as suas chances. O Trossard é um jogador que eu acho muito útil, cara. Eu gosto muito do Trossard, assim. Ele até teve algumas oportunidades, acabou perdendo antes de fazer o gol. E aí faz o gol num lance que... Outro ponto a se destacar do Arsenal. Acho que tem 2 pontos a se destacar do Arsenal. Um é o sistema defensivo muito forte, muito sólido. Se o Liverpool está passando apuro com a defesa, o Arsenal não. O Arsenal tem uma defesa muito sólida, sofre muito pouco em seus jogos. E o outro ponto é a bola aérea, né, cara? Assim, já é destaque desde a temporada passada, um treinamento ali muito específico, muito bem elogiado. E dá pontos ao Arsenal a rodo, cara. Assim, a gente consegue... a gente não consegue enumerar a quantidade de jogos que o Arsenal vence através da sua bola aérea. E foi mais uma vez assim no sábado, com um belo do cruzamento, a bola passando ali por todo mundo e o Trossard fazendo o gol do 1-0. Então acho que é um Arsenal muito pronto, para mim muito sólido e muito capaz de finalmente poder despontar como favorito aí para esse título. O Arsenal tem apenas um empate e uma derrota e 6 vitórias no campeonato. Ali fica 19 pontos para o Arsenal, 16 para o City, 3 pontos a mais ali entre os primeiro e segundo colocados. Você perguntou do Gyökeres, esqueci de falar. De fato, o Gyökeres está abaixo, tá? Eu acho que até a comparação com o Isaac é desleal um pouco com o próprio Isaac, porque o Gyökeres já tem mais amostragem, né? A gente já viu mais, tem mais jogos. O Isaac foi prejudicado por não ter uma pré-temporada, chegou mais tarde. O Gyökeres não, ele está aí desde o começo do campeonato e ele ainda não mostrou ser aquele Gyökeres do Sporting. A gente sabe a diferença de liga, a liga portuguesa é muito inferior à Premier League, então a gente sabia que ele ia sentir um pouco, mas está demorando a entrar, a pegar no tranco mesmo ali. Está num ritmo abaixo, me parece, dos demais companheiros. Se o Arsenal tem 3 pontos a mais que o City, 3 também foi o número de gols entre Nottingham Forest 0, Chelsea 3. O Chelsea ainda teve um jogador expulso ali, que foi o Gusto, né? Foi o Gusto, isso. no finalzinho do jogo.
Mas o que eu não esperava foi que os gols do Chelsea sairiam todos no segundo tempo. E por incrível que pareça, o Nottingham Forest não fez nenhum gol no primeiro tempo, com o tanto de chance que a zaga do Chelsea deu para o Nottingham Forest fazer o gol. O tanto de nervosismo que parecia que a zaga do Chelsea estava transmitindo para o seu torcedor, não está escrito ainda, Leonardo. Muito toque errado. A gente já vem falando aqui nos programas anteriores também que o técnico do Chelsea parece que ele se desespera ali, né? Tem hora que ele, sabe, dá um negócio na cabeça dele e parece que transmite para os jogadores também, porque a zaga do Chelsea não passa confiança. Pelo menos saindo jogando ali, né? Mas no segundo tempo ali, o Achapong, que é um zagueiro, fez o gol. Talvez eles sirvam mais para atacar do que para defender. Aí o Pedro Neto, que dispensa comentários, também um dos melhores ponta-direita da Premier League. E para fechar ali, o Reece James, que também é um defensor. Então os defensores são preparados mais para atacar do que para defender. E faltou muita sorte ou um pouquinho mais de capacidade, habilidade ali na finalização, qualidade, né, do ataque do Nottingham Forest para sair com uma vitória, talvez. Porque o tanto de bola errada que a equipe do Chelsea saiu me assustou um pouco, viu? Cara, assim, é um Chelsea que a gente fala do Maresca aqui, que ele se desespera. Esse jogo eu achei que ele se desesperou antes do jogo começar. Eu achei que ele entrou com o time... Não gostei da escalação do Chelsea, assim. E eu acho que ele vai concordar comigo, porque ele mexeu no intervalo e o time voltou outro. O primeiro tempo do Chelsea foi bem abaixo, foi bem ruim, assim. O Nottingham Forest dominou o jogo no primeiro tempo. Poderia ter feito 1-2-0, não conseguiu. Fez um bom primeiro tempo a equipe do Ange Postecoglou, mas não conseguiu abrir o placar e foi com esse 0-0 para o intervalo. O Chelsea, o Maresca percebeu isso, né? Ele fez lá as suas substituições, tirou o Lavia, tirou o Andrei, tirou o Garnacho. O Garnacho fez um jogo horrendo. Mas, Leonardo, antes de você continuar, olha só essa escalação aqui do Chelsea, ó. O Robert Sanchez, depois tem o Gusto na lateral direita, Achapong, o Chalobah e o Cucurella ali na zaga. O Lavia, que era do Southampton, ele é um volante um pouquinho mais defensivo, como ele jogava lá no Southampton também. E o Reece James também, que tem uma característica mais defensiva também. O Andrei Santos, ele também tem uma característica mais defensiva. Então, basicamente, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, junto com o goleiro, 8 jogadores ali para defender. Sabe? Para enfrentar o Nottingham Forest, que não está fazendo uma bela campanha. Eu não entendi o que o Maresca fez assim no primeiro tempo. Realmente acho que ele saiu muito no lucro ali de não ter tomado nenhum gol. Chamou completamente o Nottingham Forest para cima e o Nottingham Forest não conseguiu aproveitar. Mas no segundo tempo ele conseguiu mudar isso. O Gittens entrou muito bem, o Garnacho fez um jogo muito ruim, assim, daqueles que a gente está tão acostumado a ver ele fazendo no United. Foi daquele nível lá. O Gittens entrou bem melhor, entrou melhorando a equipe do Chelsea. O Caicedo, ele estava no banco por conta dos gastos, né? Ele estava na data FIFA, mas ele dispensa comentários, evidentemente ele elevou o nível ali do meio de campo do Chelsea. O Mark Gill também entrou muito bem, é um jogador que foi lá para o Sunderland e o Chelsea pediu de volta. E aí eu acho que o time melhorou, o time mudou, e aí começou a tomar conta do jogo, e aí brilha a estrela do Pedro Neto, que você concorda com você, um dos melhores pontos da Premier League. Baita partida, uma assistência, um golaço é forte, porque o Matheus acho que ajudou, mas um bonito gol de falta. E uma vitória ali que estava difícil de sair, mas no segundo tempo abriu a porteira ali, o Chelsea conseguiu 3 pontos fundamentais contra o Nottingham Forest, que é uma bagunça gigantesca, a gente fala aqui toda semana, e agora está mais ainda completa a bagunça, né? O Forest demitiu hoje o Postecoglou e provavelmente deve anunciar aí nas próximas horas o Sean Dyche como novo treinador. Então é isso, cara, você tem um trabalho muito bom na temporada passada com o Nuno Espírito Santo, monta um time nas características de jogo do Nuno Espírito Santo para essa temporada, briga com ele, demite ele no comecinho da temporada, traz um técnico com características completamente diferentes, literalmente o oposto do que é o Nuno Espírito Santo, é o Ange Postecoglou, deu os jogadores do Nuno Espírito Santo para ele e falou, resolva em 8 jogos. Não resolveu, tá demitido. Hoje o Postecoglou sai do comando com 2 empates e com 6 derrotas.
De fato, o time não joga bem, de fato, o time não se encontra, mas é aquilo. É um time que não tem as características do Postecoglou, isso precisa de tempo. E eu nem sou o maior fã dele, eu falo aqui muito do Tottenham dele, né, que era uma peneira defensiva, e de fato era, mas eu não posso ser injusto, assim, de querer cobrar um trabalho de um cara que chegou, teve 8 jogos para mudar completamente a característica dos jogadores. Isso não existe, assim. Então, é um Forte que toma uma atitude aí, demite depois de 8 jogos, traz o Xandait, que aí sim volta muito mais pelo que é o Nuno Espírito Santo, um cara com características bem mais defensivas ali, mais controladoras, e vai apostar de novo nesse sentido, assim. A demissão do Nuno Espírito Santo é muito ruim para o Nottingham Forest como time mesmo, como instituição. O que o Marinakis fez aí para o Forest, obviamente colocou eles de volta na primeira divisão, colocou de volta em competição europeia, mas eu achei que ele quis ser um pouquinho maior que o clube nessa situação. Tanto ele quanto o Edu, né, que dizem que tem a briga aí com o Nuno Espírito Santo, pensaram muito mais em si próprio do que no time que precisava do Nuno Espírito Santo, mesmo que o clima tivesse ruim aí, eu acho que nesse momento. O Xandait é um cara que a gente viu fazer um trabalho muito longo no Burnley, inclusive eu acho que isso é uma notícia ruim para o Jesus, né? O Chris Wood é um cara que jogou bem lá com o Xandait no Burnley, então provavelmente vai ser o titular dele. E depois tem um trabalho mais curto no Everton, que não deixou saudades, tenho certeza. Então vamos ver aí, tô no mínimo intrigado para ver como é que vai ser o trabalho do Xandait agora no Nottingham Forest. E falar em Igor Jesus, que pecado aquele voleio que ele deu bater nas 2 traves e não entrar, né? Pecado. Isso. Bom, Leonardo, toda terça-feira, então, às 11 horas da manhã, sai o episódio novo aqui do Festa do Chá. E se é 11 horas da manhã, você fala o quê pra turma? Bom dia. Bom dia! Bom dia! Que foi o que deu a vitória ao Aston Villa contra o Tottenham. Gostou da sacada aí? Foi boa, né? Incrível. E, bom, Tottenham jogou, é uma coisa que nunca me agradou. O Tottenham sempre deixa a desejar. Sabe, não é que sou o maior crítico, longe disso, né? Tem até camiseta do Tottenham aqui. Mas o Tottenham... Não nessa temporada. Hã? Não nessa temporada, pelo menos. Não sei, cara. Ganha, mas não é aquela coisa. Sei lá. Quando o Tottenham pega para não jogar, ele pega para não jogar de jeito, sabe? Ele faz o possível. Começou ganhando ali, 5 minutos de jogo, já tava 1-0. Parecia a torcida do Tottenham, que tava em casa, vendo o jogo, parecia, pô, agora vamos golear esse Aston Villa aí. Mas não. O jogo mudou completamente ali. Foi um jogo truncado? Foi. Mas o Xavi Simons, que é uma das... Acho que me surpreendeu a contratação dele, porque era o City, era Bayern de Munique. Eu não lembro outro time de grande porte também que estava interessado. O Chelsea, né? Então, estava interessado na contratação dele. Ele foi acabar no Tottenham ali. Tem muito potencial, é um baita de um jogador. Mas não está entregando ainda nada. O Kudus ali, que na minha visão, é o cara desse Tottenham aí. Né? E tem o Kolomuani também, que era para ser o cara ali, mas, né? Mas tudo bem. Tottenham perdeu. Oi? Entrou nesse jogo. Ele entrou. Eu falei que ele estava machucado, mas ele voltou, né? Ele entrou nesse jogo, verdade. Ele entrou. Mas, sabe, não sei o que acontece com esse Tottenham. Não, pode ganhar, mas ainda não mostrou o futebol que tem. Porque tem nomes bons ali, tem bons jogadores. Mas ainda não é tudo isso aí. Apesar que está em 6º lugar ali, mas vamos ver no decorrer do campeonato, da competição, né? Já o Aston Villa não tem nada a ver com isso, foi lá e virou o jogo 2-1 e também já deu uma subida boa ali na tabela, né? Da 11ª colocação com 12 pontos, hein, Leonardo? O que falar desse Tottenham aí? Cara, o Tottenham é difícil assim, porque eu falo aqui, eu gosto muito do Thomas Frank, acho que ele fez um baita trabalho no Brentford e era o nome certo para esse Tottenham. E eu gosto do começo da temporada do Tottenham, assim, acho que eu vejo um time com identidade, eu consigo enxergar isso no trabalho do Thomas Frank. Mas também é inegável que ele é um pouco irregular, assim, e eu acho natural, por um primeiro ano de trabalho, assim, é um Tottenham que joga muito bem em alguns jogos e consegue o resultado, e em alguns outros não faz um grande jogo. A gente viu o Tottenham passar
muito apuro com o Wolverhampton, cara, assim, que é o disparado o pior time do campeonato. Tem jogos que a gente vê uma limitação ali e até uma irregularidade que eu acho natural para primeiro ano de trabalho. Aqui a gente viu de novo, o Tottenham começa muito bem, mas aí baixa, dá aquela meio que preguiça ali, tem ali as suas oportunidades até de fazer o gol, mas vê o Aston Villa crescer, o Aston Villa se defendeu muito bem também, mérito também do Unai Emery, e consegue com 2 belos gols, né? O Aston Villa consegue com, querendo ou não, 2 chutes de fora da área. Primeiro com o Morgan Rogers, que é um baita num jogador, assim, é bom a gente ficar de olho nele desde a temporada passada, mas principalmente agora. E depois com o Emiliano Buendia para virar o jogo ali com o chute no cantinho, sem chance pro Vicário. É um jogo que foi muito truncado, muito igual, assim, achei que nenhum dos dois times teve uma grande superioridade no jogo, principalmente depois do gol do Bentancur logo no comecinho, 4 minutos. Ficou muito em banho-maria ali para as duas equipes, um jogo muito, até sonolento, eu diria, mas com 2 gols de fora da área, o Aston Villa foi lá e conseguiu sair com os 3 pontos. Destacar também 5 vitórias seguidas do Aston Villa, né? Começou tão mal a temporada. A gente falava, né? Não tem elenco para isso, mas é um time que vem sofrendo, principalmente financeiramente. É um time que talvez tenha passado um pouco do ponto em alguns investimentos que fez nas temporadas passadas e talvez estivesse pagando esse preço agora. E eu acho que de fato estava. Mas consegue ali uma recuperaçãozinha, né? 5 vitórias seguidas, 3 na Premier League, 2 na Liga Europa, dá um salto, vai para a 11ª colocação, uma respirada, para pensar no que de fato o elenco que tem sugere, né? Que é pensar mais em cima na tabela em competições europeias. Acho que vitória é importante para o Aston Villa. O Tottenham é isso, eu acho que é um resultado infelizmente normal para a equipe do Tottenham, assim, infelizmente para a torcida do Tottenham. Porque é um time que eu consigo ver uma identidade muito clara, mas ainda muito irregular por ser um primeiro ano de trabalho. Perfeito, Leonardo. Bom, chegou o momento que estávamos querendo falar. A gente, né, deu uma andadinha um pouquinho mais rápida aqui. Por quê? O nosso jogo de destaque simplesmente é de um time que eu venho falando muito bem no começo dessa temporada aqui da Premier League, que é o Crystal Palace. E um time que todo programa o Leonardo vem defendendo aqui, que ele vai falar sempre. Então, Crystal Palace e Bournemouth, num jogo que só a Premier League pode nos providenciar. Um jogo que só a Premier League consegue mostrar. Sabe, você entra em êxtase assistindo esse jogo. Crystal Palace 3. Bournemouth também 3. E Mateta é o nome dele. O Matetá, né? O Mateta. Mateta ou Matetá? Matetá. Cara, tá vivendo sua melhor fase da carreira, né? 3 gols ali. Fiquei incrédulo quando o juiz tentou falar que estava impedido o gol do Crystal Palace ali. Não tinha como estar impedido, mas ele achou que estava, não estava. Tudo bem. Sorte que o VAR estava lá e funciona lá. A gente critica bastante também a arbitragem lá da Premier League. Mas quando é lances assim, é num piscar de olhos que eles resolvem. Rápido, né? Exato. Crystal Palace 3, eu vou até pegar aqui, Leonardo, os números do jogo. Crystal Palace, Bournemouth 3-3. Vamos lá, ó. Bournemouth com Júnior Krupp abriu o placar aos 7 minutos e ampliou aos 38 minutos. No segundo tempo, o Matetá, ele empatou o jogo em 5 minutos. Aos 64 minutos e depois aos 69. Aí a torcida do Bournemouth achou que ia ficar no empate, mas recebeu um prêmio, né? Recebeu um presentão ali. O Christie, nos 90 minutos, fez o 3-2. Mas o dia era do Crystal Palace, era de Matetá, com um pênalti que... Foi pênalti aquilo, Leonardo? Foi. Cara, eu acho discutível, mas tem elementos para dar, sim. Foi no jogo do Wolverhampton que teve outro pênalti também ou foi nesse daí? Não foi. Foi. Você lembra o lance do pênalti, Leonardo? Foi uma agarra-garra lá, não foi? Foi um escanteio, foi em cima do Guerre. Sim, foi esse mesmo. Só que o pênalti que ele marcou, na minha visão, não foi. Mas os outros 2 que aconteceram no mesmo lance, um pouquinho mais pra frente, ele poderia ter escolhido ali. Foi uns 3 pênaltis no mesmo lance. Ali o Matetá, como não tem nada a ver com isso, deveria estar pressionado. Será que ele estava pressionado ali no último lance, cobrando o pênalti para dar um empate para o time da casa? Certamente. Mas essa pressão não pareceu, né? Ele foi lá,
cobrou no cantinho, fez o 3-3. E que jogo, Leonardo, que jogo. Vou até passar aqui, ó. O Bournemouth com esse empate chegou na terceira colocação. Era para estar com 17 pontos. Na segunda colocação, ia ser muito legal também, né? E o Crystal Palace fica estacionado ali na oitava colocação com 13 pontos. Mas eu lhe pergunto, você que é o nosso comentarista aqui da casa, sua análise do jogo, Matetá sendo convocado, fazendo história no Crystal Palace com 3 gols. É isso, eu deixo os adjetivos agora para você. Cara, que jogaço, né? Assim, as duas grandes sensações da Premier League, indiscutivelmente, até aqui. A gente fala muito de Oliver Glasner, a gente fala muito de Iraola, e vamos continuar falando, porque são dois gigantescos treinadores. Eu não me surpreenderia se já na temporada que vem os dois estiverem em times maiores, né? De mais mídia, de mais proporção. Porque realmente são dois trabalhos muito bem feitos, dois trabalhos muito bons, que não são de hoje, já vem de um tempo. Um Oliver Glasner que pegou o Palace no passado e não só salvou do rebaixamento, como levou a um título de FA Cup. Um Iraola que fez um excelente trabalho com o Bournemouth no passado, em algum momento até brigando por competição europeia, perdeu, foi desfacelado toda a sua defesa, e mesmo assim continuou e sem muito alvoroço foi lá e está mostrando um trabalho ainda superior ao da temporada passada. Então eu já esperava muito para esse jogo por ser esse embate entre os dois grandes treinadores, entre essas duas grandes sensações. E aí o jogo entregou mais ainda, isso é a Premier League, né? Acho que talvez a gente nem estivesse falando tanto quanto devesse, assim, porque se fosse um clássico, assim, se fosse um jogo do Big Six, talvez a gente estivesse falando mais. Mas esse jogo merece muito a nossa atenção, porque foi de fato um jogaço muito eletrizante. Ali o Bournemouth abre 2-0, a gente sabe como é difícil jogar contra o Palace fora de casa, e o Bournemouth vinha suportando bem isso, saindo da pressão, conseguindo trocar passes, como o Iraola gosta tanto, e chegando a 2 gols com o Krupp ali. E aí, cara, o Crystal Palace empata o jogo em 5 minutos, como você disse, um banho de água fria ali pro Bournemouth. Os 2 gols do Matetá, com ele num papel típico do centroavante, ele aproveitando a bola que sobra para ele ali, num passe, primeira outra que sobrou, para deixar o jogo empatado. Você falou muito bem, a fase do Matetá é maravilhosa, assim, é incrível. Convocado para a seleção, fez gol contra a Islândia, né, na última data FIFA, e agora que já faz 3 de novo, então baita no centroavante. E aí você falou bem, 2-2, o jogo empatado, parecia que ia acabar por isso mesmo, mas é a Premier League, são dois times que buscam a vitória o tempo inteiro, isso é o mais legal também. E aí com o gol do Christie ali aos 45 minutos do segundo tempo, parecia que o Bournemouth ia conseguir esse resultado histórico, 3-2, fora de casa contra um Palace muito difícil de se enfrentar. Mas aí tem o pênalti. Eu acho que é discutível, sim, o pênalti. Acho que tem elementos para não dar ali. Eu entendo o juiz ter marcado. Talvez não sei se foi a ponto do VAR ter chamado. Mas o que quer dizer? O que importa é que o Matetá foi lá, não tem nada a ver com isso. Fez o terceiro gol, empatou, hat-trick. E no último lance do jogo ele tem a chance de fazer o quarto, cara a cara com o goleiro. O goleiro até um pouco meio batido já. Ele isola a bola. Aí viraria uma loucura o estádio. Vencer de virada 4-3 com 4 gols do Matetá seria incrível ali para a torcida do Palace. Acabou não acontecendo, né? Ele isolou a bola, estava cara a cara com o goleiro mesmo assim. Talvez fosse o mais fácil, que os outros dois também foram meio que sem goleiro ali, o outro estava de pênalti, mas esse cara com o goleiro quase caído ali, era a chance do 4-3, não estava tão difícil, ele desperdiçou a chance de dar mais 2 pontos aí para o Palace. Mas que jogaço, cara. Vai virar rotina isso aqui, Vargas. A gente vai falar muito de Crystal Palace nesse programa. A gente vai falar muito de Bournemouth nesse programa. Vamos falar muito de Glasner, muito de Iraola, porque são 2 projetos muito, muito interessantes, muito bem trabalhados, muito bem organizados e que vão dar trabalho, sim, aos maiores times aí, ao Big Six e aos melhores times da Premier League. E no caso do Palace vai dar também aos times da Conference, né? Muito bem, Leonardo. Leonardo, você tem aí ou você quer que eu fale os jogos da Champions League dessa semana, hein? Tenho aqui. Tem aí? Então, vamos lá, então, descobrir. Depois, Leonardo, eu vou falar aqui, passar a rodada da semana que vem, do final da semana que vem, da Premier League. Então, agora vamos descobrir contra quem os times ingleses vão jogar nessa semana na Champions League e na UEFA Europa League. Vamos lá, Leonardo. Vamos lá, amanhã, terça-feira, já tem inglês jogando. 4 da tarde, o Newcastle recebe o Benfica. Então, esse é o primeiro inglês.
Amanhã também o Manchester City vai até a Espanha para enfrentar a equipe do Villarreal. O Arsenal também, isso 4 horas da tarde, todas as 4 amanhã, tá? O Arsenal recebe o Atlético de Madrid, que é um dos jogos mais legais dessa rodada de Champions, mais interessantes. Então, 4 horas, Arsenal e Atlético de Madrid. E a gente passa para quarta-feira. Quarta-feira, 4 horas, o Chelsea recebe a equipe do Ajax. O Tottenham vai até a França para enfrentar o Mônaco, também na quarta-feira, 4 da tarde. E o Liverpool vai à Alemanha para enfrentar o Eintracht Frankfurt, também às 4 da tarde. Na Europa League, o Vargas, o Aston Villa enfrenta o Go Ahead Eagles. Deixa eu confirmar da onde é esse time aqui, que eu não estou me lembrando. É da Holanda. O Aston Villa vai até a Holanda enfrentar o Go Ahead Eagles. Esse jogo é mais cedo, tá? Quinta-feira esse jogo, 15 para as 2 da tarde, não é no horário de 4 horas. E na Europa League ainda, um baita no jogo, um jogo bem interessante aí, o novo técnico do Nottingham Forest, provavelmente. O Forest enfrenta a equipe do Porto, quinta-feira, 23, às 4 da tarde. E falamos do Crystal Palace, né? Só falar dele aqui rapidinho. Ele recebe o AEK de Lanarca, quinta-feira, 23/10, às 4 da tarde também. Esse time aqui esse time é do Chipre, hein? O Palace vai pegar um time do Chipre aqui, pela Conference League, esse aqui do Palace. Então, esses são os times ingleses em competições europeias nesta semana, o Vargas. Muito bem, agora vamos então para a rodada da Premier League, rodada de número 9. Aqui, deixa eu até pegar aqui as partidas. Vamos lá, hein, ó. Começando na sexta-feira, 4 horas da tarde, tem Leeds United contra o West Ham, que perdeu hoje para o Brentford 2-0. Sábado, já começam os jogos de sábado, dia 25 de outubro, hein? Chelsea e Sunderland às 11 horas da manhã, mesmo horário de Newcastle e Fulham. Um pouquinho mais tarde, às 13h30, Manchester United enfrenta o Brighton. Também no sábado, às 16 horas, conhecido aqui pra gente como 4 horas da tarde, o Brentford enfrenta o Liverpool. No domingo, o Wolverhampton enfrenta o Burnley às 11 horas da manhã, mesmo horário de Arsenal e Crystal Palace, Aston Villa, Manchester City e Bournemouth e Nottingham Forest. E para fechar no domingo, às 13h30, Everton e Tottenham fecham a 9ª rodada da Premier League. Bom, por hoje é só. Quer falar mais alguma coisa, Leonardo? Só 2 destaquezinhos, assim, bem rápido, que a gente não falou dessa rodada, porque obviamente a gente não tem tempo aqui para falar de todos os jogos, mas Newcastle e Brighton, um baita no jogo, né? 2 times muito postulantes aí, competições europeias todo ano. O Newcastle não consegue vencer o Brighton fora de casa, o Brighton venceu mais uma vez, 2-1. E falar do Sunderland, né, cara? Que campanha do Sunderland, mais uma vitória, 2-0 para cima ali do Wolverhampton. Não é muito difícil, é verdade, mas que campanha ali, 8 jogos, 4 vitórias, 14 pontos, 7ª colocação aí para um time vindo da Championship. Muito bacana a campanha do Sunderland até aqui. Muito bem. Bom, por hoje é só, Festa do Chá fica por aqui, mas semana que vem estaremos de volta com mais um Festa do Chá no episódio 9, trazendo tudo o que aconteceu na 9ª rodada do campeonato mais amado do mundo, que é a Premier League. Ficamos por aqui, agradeço a audiência, não se esqueça de deixar sua curtidinha, de seguir a gente no Instagram, de olhar nosso site, que temos tudo sobre Premier League lá também, Campeonato Brasileiro, todas as notícias de quase todos os esportes ali comigo, com o Leonardo Lopes e com a companhia toda do Varane Esporte. Pessoal, ficamos por aqui, beijo no coração de todos e até semana que vem.